Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida no Reich, entre o entusiasmo e o medo, o dia a dia das famílias alemãs sob o domínio nazista. Essa obra da história viva. Uma revista que também, se eu não me engano, foi extinta. Vamos conhecer um pouquinho do pior dos tempos. Depois de 1918, a vida em um país derrotado na Primeira Guerra Mundial. Se lascaram, né? Na Primeira Guerra Mundial se fuderam bonito. Tomaram na raqueta. Os nazistas não atraíram seus apoiadores iniciais por meio de argumentos políticos persuasivos, nem por um apelo a seus ideais e aspirações, mas simplesmente por lhes prometer atender às suas necessidades imediatas e fundamentais: trabalho e pão. Nesse ponto, ele se assemelha muito ao petismo e se dessemelha muito do bolsonarismo. Porque eles não prometeram essas necessidades imediatas, né, de trabalho, apesar de que prometem a recuperação da economia, e tem trabalho, e tem pão, e prometem segurança pública à área bolsonarista, enquanto o PT promete isso: trabalho, pão, terra e uma porção de outras coisas. Muitos dos que votaram neles nos anos 20, e até mesmo alguns entre os que se juntaram às suas fileiras e marcharam sob suas bandeiras durante esses primeiros dias da luta, acreditavam sincera e ingenuamente que o nacionalsocialismo oferecia a única oposição digna de crédito ao bolchevismo, ao socialismo, ao comunismo e também ao imperialismo ou ao capitalismo. Nem todos os primeiros seguidores de Hitler compartilhavam seu violento antissemitismo ou subscreviam os elementos mais fantasiosos da ideologia romântica e pseudo-folclórica do partido, que declarava que os alemães eram descendentes de uma raça de senhores ariana, não ariana do signo de Ares, como a menina lá, mas ariana no sentido aqui de raça ariana, uma raça aí que os alemães criaram, né, que inclusive essa raça tem raiz na Índia, que é um povo nem negro nem branco, meio que oriental, né, e estavam destinados a dominar as nações inferiores. Imediatamente após a derrota, em novembro de 1918, a população alemã estava esgotada, desencorajada e buscando um líder com respostas prontas. O Brasil também, né? Alguém que pudesse identificar e punir depois que o PT acabou, quebrou o país, especialmente durante os governos Dilma. No finalzinho do Lula, de 2008 para cá, a nova política, a nova matriz econômica deu uma desgramada na economia, e isso foi preponderante. A economia é sempre o fator fundamental para derrubar qualquer presidente no nosso país. O Collor caiu porque a economia estava uma merda, né? A mesma coisa aconteceu com o Jango, tá? Historicamente é sempre assim. A ditadura, enquanto a economia estava bem, ninguém questionava, só caiu depois que começou a vir as dívidas, né, a inflação e um monte de coisa que é tributo e consequência da ditadura. Então alguém que pudesse identificar e punir os culpados pela tragédia que se abatera sobre a outrora orgulhosa nação que agora se sentia traída. Por todo o país as famílias estavam enlutadas pela incalculável perda de vidas e perplexas com a repentina e inesperada capitulação de um exército que, segundo lhes fora assegurado, se encontrava à beira da vitória. Essa sensação de desespero era agravada pela abdicação do Kaiser e pela cumplicidade aparentemente servil do novo governo de Weimar, da República de Weimar, né, depois do Tratado de Versalhes, com os termos punitivos impostos pelo Tratado de Versalhes. Não chega, portanto, a espantar que essa atmosfera venenosa favorecesse o crescimento de um nacionalismo extremista e da crença de que o exército havia sido apunhalado pelas costas. Isso é a crença do exército brasileiro, mas não tem um nacionalismo muito grande, não. O Bolsonaro é muito mais um norte-americanista do que qualquer outra coisa. Para usar uma frase atribuída ao general Erich Ludendorff, o comandante militar alemão da Primeira Guerra, que depois aderiria aos nazistas antes de se afastar da vida política em fins dos anos 20. Esses graves ferimentos poderiam ter sarado com o tempo se não fossem agravados pela galopante inflação de 22 e 23. Também a inflação que começou
a afetar o governo Dilma foi um dos problemas que levaram à própria queda dela, que viu as poupanças serem instantaneamente varridas e os salários se desvalorizarem até o ponto em que os trabalhadores estavam sendo pagos 2 vezes por dia para que pudessem comprar comida antes que o preço subisse. Isso não aconteceu no governo Dilma, mas aconteceu na década de 80, né? Acontecia, né? Inflações galopantes. Nesse momento tornou-se comum, e não foi obra do governo PT. A maior inflação que a gente teve na nossa história foi nesse período fim de ditadura militar e começo de governo democrático. Neste momento tornou-se comum ver fregueses pagando por 1 quilo de carne com o que no mês anterior havia sido equivalente a um mês de salário. Então, o salário inteiro para comer 1 quilo de carne. Tudo isso enfatizava a fragilidade da economia e a ineficácia do governo de Weimar. Garotos da Juventude Hitlerista em cena do documento Facing the Nazi Era, de Lucy Macaulay. Aqui, ó. Os garotos nazistas. O nazismo foi um bagulho bem tenso. Foi um feixe mesmo, né? Uma ideologia fascista levada ao extremo. Membros do Exército Vermelho de Ruhr em Dortmund em 1920, tempos confusos. E uma olhação de veterano da Primeira Guerra pede esmolas numa rua de Berlim em 1923, sem a perna. Aqui tem essas imagens, tem aqui, esse caboclo aqui dos membros do Exército Vermelho, que era exércitos comunistas, né? Vermelho é comunista, e o soldado de guerra aí. Em apenas um ano, o preço médio de um pão elevou-se de 165 marcos para 1,5 milhão de marcos. A sensação de descontrole dominava todos os aspectos do cotidiano alemão. Em cada aldeia, cidade ou metrópole da Alemanha podiam ser vistos homens, mulheres e crianças pedindo esmolas ou um pouco de comida, ou qualquer tipo de trabalho que aparecesse. Nessa situação desesperadora, os nazistas despontaram sob o título de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, com uma promessa de empregos para os desempregados e ajuda para os mais pobres. Mais ainda, eles explicitaram sua intenção de expurgar as instituições comerciais da influência judaica, que para eles era o grande problema, e de libertar o mundo dos negócios alemão da competição desleal, ou seja, dos judeus, que promoviam isso, o capitalismo selvagem. Eles prometeram esmagar os comunistas como inimigo, né? Então não tem como o nazismo ser um partido comunista ou socialista, e colocaram fim aos frequentes e sangrentos confrontos entre facções políticas rivais que tornavam as ruas inseguras para os cidadãos obedientes à lei. Prometeram também restaurar o orgulho nacional, rasgando o odiado Tratado de Versalhes e exigindo a devolução dos territórios que ficaram em poder dos países aliados depois de 1918. A estratégia nazista, eficiente para aquele momento histórico, era persuadir cada cidadão a acreditar que era seu dever patriótico votar por um programa como aquele. Os críticos de Hitler acusaram-no de ser um agitador grosseiro e inculto, mas ele articulou a ira e o senso de injustiça da população mais efetivamente que os políticos profissionais. Foi o que o Bolsonaro fez, né? E era evidente que ele havia tocado um nervo exposto da população naquele contexto. Ele não desanimava facilmente e sabia como esperar. Enquanto recolhia os fios de sua vida num pequeno apartamento de 2 quartos no último andar da Tierstrasse, em 41, em Munique, durante os meses de inverno de 1925, e depois, quando chegou o verão, em diversas estalagens em Obersalzberg, ao norte de Berchtesgaden, a contemplação das desventuras do passado recente e o eclipse do presente serviram apenas para fortalecer sua decisão. Renascer ali uma ardente consciência de missão para si mesmo e para a Alemanha, na qual todas as dúvidas haviam sido extirpadas. William S. Schiller sobre Hitler após sua libertação da prisão de Landsberg em dezembro de 24, depois de ficar preso 264 dias por planejar o fracassado Putsch de Munique no ano anterior, em ascensão e queda do Terceiro Reich. A popularidade dos nazistas cresceu e decresceu na década de 20, à medida que a economia se recuperava para em seguida afundar novamente após o crash de Wall Street em 29. Em 33, porém, o povo alemão havia perdido a paciência com seus representantes eleitos e estava preparado para descartar quaisquer preocupações que pudesse ter em relação aos excessos praticados pelos SA, as tropas de assalto, a milícia paramilitar do partido,
também conhecida como os camisas marrons, e dar uma chance a esses recém-chegados não testados e que pareciam tão diferentes dos políticos tradicionais que até ali não tinham conseguido reerguer a nação. Os políticos tradicionais, o PT, PSDB, a velha política, né, não conseguiu, aí acende o Bolsonaro. Contudo, nada houve de inevitável na tomada do poder pelos nazistas. Na última eleição parlamentar de Hitler receber a chancelaria das mãos do idoso presidente Paul von Hindenburg, então com 86 anos, em janeiro de 33, o partido sofreu uma significativa reviravolta de fortuna. Os votos que lhes foram conferidos caíram de 37% para 33%, dando-lhes menos de 200 cadeiras no hashtag, apenas um terço do total. Então aqui a quebra da Bolsa de Nova York foi um fator preponderante até para a queda dos políticos tradicionais, e até o nazismo teve uma queda, né, o nacionalsocialismo, mas depois voltou a se erguer porque pareceu, aparentemente, né, que era uma solução em relação aos políticos tradicionais. A mesma coisa que aconteceu no Brasil depois da crise de 2008, o Brasil tentando não deixar com que a crise afetasse a nossa economia, resolveu colocar o Estado como o guia da própria economia. Isso não deu certo, teve gastos astronômicos, a corrupção já estava atolada e tomado conta de praticamente todas as esferas, né? Da Petrobras, já estava nos Correios, na lei de mensalão, então era corrupção por todo lado. Não que a corrupção fosse um fato novo, mas que o PT, né, ou na era PT, se investigou de uma tal maneira que se descobriu que o governo federal, para manter a sua base de apoio, para conseguir aprovar suas demandas, ele ia distribuindo cargos e distribuindo feitos, né, de dinheiro do BNDES, ia fazendo contratos com empreiteiras, tudo de forma ilícita ou de forma não tão transparente ou de forma corrupta. Contudo, nada houve de inevitável na tomada do poder pelos nazistas. Os acólitos de Hitler, porém, estavam certos de que era somente uma questão de tempo para que seu dia de glória chegasse. Primeiros sinais. Enquanto o ano de 1931 transcorria cheio de dificuldades, com 5 milhões de assalariados sem trabalho, com a classe, nós hoje estamos com 13 milhões, né, de assalariados sem trabalho, com a classe média enfrentando a ruína. Hoje a classe média brasileira também deu uma decrescida significativa. Os agricultores impossibilidades de cumprir os pagamentos de suas hipotecas. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos, foi a crise de 2008. Aqui a dificuldade é de pagar Minha Casa Minha Vida, né, e os empréstimos que foram, como é que eu posso dizer, distribuídos à torta e à direita nos governos PT. Em vez de estimular a poupança, ele estimulou o empréstimo, o crédito. E o crédito estimula o endividamento da população. E quando a população está muito endividada, ela não tem muita mobilidade para poder mexer com o seu orçamento, com os seus ganhos, com os seus salários, né? Então, o parlamento paralisado, o governo estribuchando, o presidente idoso, doente, rapidamente mergulhando na confusão da senilidade, uma confiança de que eles não teriam muito o que esperar, encheu o peito dos cabeças nazistas, né? Está em William N. Scheer, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Então, isso é um pouquinho do contexto da vida no Terceiro Reich, entre o entusiasmo e o medo, o dia a dia das famílias alemãs sobre o domínio nazista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, Bíblia, e até a próxima.